Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Xisto, da Igreja Verbo da Vida de Guarulhos, e nós estamos aqui dando continuidade ao estudo da fé, a assuntos que diz respeito à fé. E hoje nós teremos um tempo muito bom, muito especial, onde nós trataremos assuntos específicos, que nos trará muito entendimento, né? Nós sabemos que não existe nenhuma outra forma de agradar a Deus se não for pela fé. A Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe nenhuma forma de viver sem ser pela fé, né? O justo viverá da sua fé. É interessante que nós precisamos todos os dias, como justificados em Deus, andarmos pela fé. Então, hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre os tipos de fé. Talvez você não entenda muito bem e não consiga fazer separação da fé natural, a fé do coração e o dom da fé. São 3 tipos de fé que são diferentes. Então, hoje, a nossa ideia é transmitir para vocês essas diferenças no que diz respeito a esses tipos de fé. É interessante, irmãos, que nós vemos em toda a Bíblia pessoas que alcançaram muitas coisas vivendo pela fé, exercendo fé. E não existe nenhuma outra maneira de termos manifestações na nossa vida de coisas, de desejos, de aquilo que você tem olhado para o seu futuro, ou até mesmo algo que você precise para agora, sem que você possa receber essas coisas pela fé. Então nós temos 3 tipos de fé, irmãos. A fé natural, que é muito baseada, ela é baseada nos nossos 5 sentidos. Nós temos a fé do coração, aí nós vamos aprender que essa fé é uma fé sobrenatural, uma fé do tipo de Deus, a mesma fé que Deus tem, a mesma fé que Deus opera. E nós vamos aprender também sobre o dom da fé, que é um pouco diferente, tem muito a relação com milagres, com manifestações extraordinárias do poder de Deus. E aí nós vamos colocar alguns textos, ou talvez um texto, vamos ver como vai ser o tempo aqui hoje, para falar sobre o dom da fé. Amém? Então, para começar, nós vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia! Vamos deixar ela aberta aqui em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos começar no versículo 1, logo mais. Apenas alguns exemplos, irmãos, sobre a questão da fé natural, para que você possa entender o que nós vamos falar um pouco mais para frente. A fé natural, ela é baseada nos 5 sentidos. Eu tenho alguns exemplos aqui. Acreditamos que existem os átomos, por comprovação científica. Então, irmãos, por exemplo, nós não vemos os átomos, né? Nós sabemos que isso foi comprovado cientificamente. Então, embora você não possa ver os átomos, eles existem. Por quê? Porque foi fotografado, foi ampliado. As pessoas estudaram os átomos. E hoje nós aprendemos lá em nossa escola, quando éramos jovens, já não sou tão jovem assim, mas nós aprendemos sobre os átomos. Nós sabemos que ele existe por causa da ciência. Então é algo natural. É nossa fé natural se baseando nos 5 sentidos. Acreditamos também que um piloto de avião está em sua cabine, e é por isso, e é por essa razão que o avião está seguindo o seu curso. E todas as coisas estão funcionando ali por causa do piloto e do copiloto. Embora você não esteja na cabine do piloto para ver com seus próprios olhos, você sabe que tudo ali está operando por causa da interferência humana e por causa da direção humana daqueles 2 homens, né? Às vezes alguns têm outros auxiliares e tudo mais, não sou especialista nisso, mas naturalmente falando, você sabe que um avião funciona por causa do piloto e está indo para o seu destino por causa do piloto. Um outro exemplo que eu achei muito propício para esse tempo é com relação ao coronavírus, né? Quantas imagens nós não vimos aí do vírus
com boquinha de raiva lá, tem um monte de imagens na internet de fotografias ampliadas, né, por microscópio, mostrando a existência. Então, hoje você acredita, a sua fé natural te leva ao entendimento e acredita que mesmo sem você ver o coronavírus, ele existe por comprovação científica. Então, essa é a fé natural. Você acredita por causa de uma comprovação. A mesma coisa acontecia e aconteceu nos tempos de Jesus, aconteceu com Tomé, né? Tomé, ele acreditou, ele passou a entender que Jesus era Jesus mesmo depois de ter visto a marca na mão, né? As marcas da crucificação. Então, nós entendemos que esse é o tipo de fé natural. Mas nós vamos nos ater hoje na fé do tipo de Deus, a fé do coração. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Aleluia! Então, irmãos, nós sabemos que fé é uma certeza. Numa versão amplificada da Bíblia, aqui o versículo 11, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, uma das definições que se dá para a fé, que a fé é a propriedade antecipada. Não é um sentimento, é a propriedade antecipada de algo que você crê. Amém? Então, essa é a forma de Deus entender as coisas, de Deus trabalhar. É quando você tem a propriedade antecipada daquilo que já é seu. Então, um dos pontos importantes de você entender a fé do coração, a fé do tipo de Deus, é entender que fé não é para o futuro, fé é agora. Você entende agora e tem propriedade daquilo que você crê agora. Amém? Embora não tenha se manifestado, mas você sabe que diferente da fé natural, você não tem uma comprovação, você não tem uma comprovação científica, mas você entende que se Deus falou, está falado e pronto. Porque fé também é com base na palavra de Deus e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Para falar sobre isso, irmãos, e dar um pouco mais de detalhe para você, nós podemos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Estamos falando sobre a fé do coração, a fé do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus, sem a qual nós não podemos de maneira alguma viver, porque o justo vive pela fé. Então, em Romanos 4, 17, a Bíblia diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você, e aí a palavra está falando de Abraão, pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Olha que maravilhoso, irmãos. Então Deus, ele chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Em Gênesis capítulo 17, vamos para lá, começando no 1. Gênesis 17, 1. Aleluia! Nós estamos falando agora como a fé funciona e um Deus que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz assim: quando Abrão, né, que nós temos que diferenciar esse nome, porque nós vamos andar um pouquinho aqui na palavra e você vai entender essa diferença do nome anterior de Abraão e do nome que Deus conferiu a ele depois.
Então, quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo, e farei a minha aliança. Queria que você também prestasse bem atenção nessa palavra aliança. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o seu rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão. Abraão e não Abrão. Pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. E aí ele começa a falar sobre promessas e vai o texto vai se desencadeando aqui na aliança, em tópicos de aliança que Deus fez com Abraão. Irmãos, olha só que interessante. A palavra Abraão, o nome Abraão, já modificado, Abraão, ele quer dizer pai de muitas nações. Eu me lembro, irmãos, que eu usei esse exemplo em uma das ministrações minhas, bem lá atrás, há mais de 6 anos atrás, eu imagino. E onde eu falava da importância desse texto na nossa vida para o entendimento da vida de fé. Imagine o seguinte, irmãos, imagine que Abraão morasse nesse prédio aqui. Eu estou morando aqui num apartamento. E imagine que alguém viesse visitar um amigo chamado Abraão, ou que Abraão mesmo morasse aqui, neste lugar, nesse prédio. Então ele ia anunciar lá para a pessoa que está na portaria e falar: eu vim falar aqui com o pai de muitas nações. Não é? E talvez aquela pessoa pudesse olhar e falar assim: nossa, mas aquele senhor que mora aqui nem sequer tem um filho. Né? Como esse rapaz vem aqui falar que quer falar como pai de muitas nações? Né? O nome, pai de muitas nações. E é interessante, irmãos, que quando Deus ele faz isso, Deus chama a existência coisas que não existem como se já existissem, não significava, irmãos, que Abraão ia ser pai de muitas nações. Isso viria a se manifestar no futuro. Mas isso não queria dizer que ele já não era. Ele era pai de muitas nações a partir do momento que Deus falou que ele era. Nossa fé está baseada no que diz a palavra de Deus. E todas as pessoas, inclusive os familiares, quando ia chamar Abraão, falava pai de muitas nações. Ei, pai de muitas nações. Olá, pai de muitas nações. Né? Você imagina as pessoas cumprimentando Abraão e sempre proferindo isso para ele, né? E colocando isso. Sabe, irmãos, Deus adora, Ele ama, vamos dizer assim, para você entender, porque Deus não poderia adorar nada, porque Ele é Deus, mas Deus ama, irmãos. Uma das coisas que Deus gosta muito, vamos dizer assim, é de que nós entendamos essas coisas, de chamar a existência, de falar fé, de gerar ambientes de fé. Deus estava gerando na vida de Abraão um ambiente de fé, em todos os sentidos, né? Em todos os momentos da vida de Abraão, a fé estava ali. A fé estava em operação na vida dele. Nós podemos também gerar esse ambiente. A Bíblia diz, irmãos, vamos lá agora para Romanos, capítulo 10, versículo 8. Aleluia! Irmãos, nós vamos gerar ambientes de fé. Qual tem sido a nossa maneira de confessar? O que tem saído da nossa boca? O que nós temos confessado? Vamos aprender com o nosso Deus, irmãos, que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Sabe que Deus não é mentiroso?
Deus não é mentiroso. Então, ao chamar Abraão de pai de muitas nações, ele não estava mentindo, era um fato. Já era. Você pode repetir aí comigo na sua casa, de que fé não será. Fé já é. É uma propriedade sua. Não é um sentimento de propriedade. É algo seu pela fé. É uma certeza de que é seu. De que já é e não será. Pode se manifestar, mas não significa que não é seu, já é. Glória a Deus! Isso é muito bom. Então, em Romanos capítulo 10, no versículo 8, a Bíblia diz assim: o que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, na sua boca e no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração, fé do coração, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Irmãos, essa é a certeza que nós temos de que nós somos salvos, porque nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E por aí, por meio de Jesus Cristo, veio a salvação. Nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre o dom da fé, mas antes, eu queria abrir também em Romanos 10, 17. Um pouquinho adiante aí da onde estávamos lendo. Você vai entender que a sua fé tem que se basear no que diz a palavra de Deus. Portanto, Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. Mas eu vos pergunto, será que eles ouvirão a mensagem? É claro que ouvirão, como diz as Escrituras. Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando eu leio sobre a aliança que Deus fez com Abraão naquele tempo, ele estabelece promessas e ele gera um ambiente de fé na vida de Abraão. E hoje, irmãos, nós também estamos, por isso que eu pedi para você guardar essa palavra aliança, nós estamos debaixo de superiores promessas. A aliança com Jesus Cristo nos colocou debaixo de promessas superiores. Quer um exemplo? A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso significa que você é abençoado. É uma qualidade já agora. Não é um sentimento. Você já tem posse disso. É seu. Não será seu. É seu. Você é abençoado. A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo, todas as nossas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Então, esse é algo já estabelecido. Isto é algo já estabelecido. Não será, já é. Você é curado. Você tem propriedade disso. Amém? Embora possa existir sintomas, embora possa não existir a manifestação disso, mas isso não quer dizer que você já não é proprietário da cura. Isso é fé. Você é proprietário da cura. Você é proprietário de todas as bênçãos. Você é abençoado. Olha que maravilhoso, irmãos. É assim que Deus gerava um ambiente de fé na vida de Abraão, falando aquilo que ele era, que ele já era. E nós somos o resultado de tudo que aconteceu na vida de Abraão, né? Porque hoje todos aqueles que estão servindo a Deus foram impactados e estão no reino de Deus por causa dessa descendência. Aleluia! Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o dom da fé. Aleluia! O dom da fé. Então, o dom da fé, irmãos, ele funciona diferente
porque a fé especial ela é comunicada pelo Espírito Santo. É a capacidade para o crente crer em Deus para algo extraordinário. Geralmente não opera de forma trivial ou costumeira. Ou seja, aqui nós já tratamos a fé como um dom para uma manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, de algo extraordinário para um momento de crise, para um momento de desafios e para um momento de emergência. Para exemplificar isso, nós vamos abrir nossas Bíblias em Daniel. Aleluia! Daniel, capítulo 6, versículo 20. Daniel 6, 20. Aqui, irmãos, só voltando um pouquinho aqui, no versículo 1, a Bíblia fala sobre uma injustiça que viria a ser causada sobre a vida de Daniel. E ele seria jogado na cova dos leões, injustamente, pelo rei. E no versículo 20, a Bíblia diz assim, aleluia! Vamos começar, no 20 mesmo. Ali, com voz muito triste, o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Olha a situação crítica, situação emergencial. Né? Esse aqui o dom da fé geralmente é passivo, né? Uma intervenção divina sobre o curso natural das coisas. E Daniel respondeu, que viva o rei para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi crime algum contra o Senhor. Então, irmãos, esse dom da fé, o dom da fé, ele é uma operação extraordinária do poder de Deus para intervir em uma situação crítica, emergencial. Olha que oportunidade, irmãos. Existe algo crítico acontecendo no nosso país? Existe algo emergencial acontecendo no nosso país? Olha, irmãos, a Bíblia diz para nós desejarmos os dons espirituais. E esse aqui é um dom classificado como um dom de poder. O dom da fé está na categoria dos dons de poder. Nós estudamos isso em Manifestações do Espírito Santo. E, irmãos, que maravilhoso é nós podermos desejar isso para os dias de hoje, para os dias emergenciais. Talvez você tenha pessoas em situações emergenciais agora precisando de uma intervenção divina. E esse dom da fé, esse poder extraordinário de Deus vindo não de uma forma costumeira, como a fé pela qual nós vivemos, a fé do tipo de Deus, o justo vivendo pela fé, mas essa fé funcionando como um dom para produzir um milagre extraordinário. Esse é um exemplo que aconteceu sobre a vida de Daniel, mas nós também temos o exemplo de Jesus, quando ele estava cruzando de uma margem para outra, uma grande tempestade se levantou contra os seus discípulos no barco e ele interrompe o curso natural das coisas, atuando no dom da fé, operando a paralisação do vento e da toda aquela situação contrária naturalmente. Irmãos, aqui foi uma breve explicação sobre o dom da fé, para que você entenda como ambos operam, até falando dos tipos de fé também, como ambos estão operando e em que esfera estão operando. E eu tenho certeza que hoje foi um dia maravilhoso, onde nós pudemos aprender e avançar mais em Deus. Amém? Então, fique com essa mensagem de um Deus de fé, um Deus que quer nos ajudar a operar na fé do tipo dele, que é uma fé sobrenatural e pela qual nós vivemos todos os dias da nossa vida. Amo a vida de vocês, sejam abençoados na prática da palavra.